Continuação. Proprietária da Quinta do Livramento, onde foram agregados seus pais. Aos 16 anos, publica em 12 de 1 de 1855 seu primeiro trabalho literário, o poema Ela, na revista Marmota Fluminense de Francisco de Paula Brito. A livraria Paula Brito acolhia novos talentos da época, tendo publicado o citado poema a Machado, feito de seu colaborador efetivo. Com 17 anos, consegue emprego como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e começa a escrever durante o tempo livre. Conhece o então diretor do órgão, Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, que se torna seu protetor. Em 1858, volta à livraria Paulo Brito como revisor e colaborador da Marmota, onde ali integra-se a Sociedade Litero-Humorística Petalógica, fundada por Paula Brito. Lá constrói o seu círculo de amizades, do qual fazia parte Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e Gonçalves Dias. Começa a publicar obras românticas e, então, em 1859, era revisor e colaborava com o jornal Correio Mercantil. Em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passa a fazer parte da redação do jornal Diário do Rio de Janeiro. Além desse, escrevia também para a revista O Espelho, como crítico teatral, inicialmente, a Semana Ilustrada, onde além do nome usava o pseudônimo de Dr. Semana, e Jornal das Famílias. Seu primeiro livro foi impresso em 1861 com o título Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, onde aparece como tradutor no ano de 1862. Era censor teatral, cargo que não rendia qualquer remuneração, mas possibilitava a ter acesso livre aos teatros. Nessa época, passava a colaborar com o Futuro, órgão sobre a direção do órgão de sua futura esposa, Faustino Xavier de Novaes. Publica seu primeiro livro de poesias em 1864, sob o título de Crisálidas. Em 1867 é nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Agosto de 1869 marca a data da morte de seu amigo Faustino Xavier de Novaes e, menos de 3 meses depois, em 12 de novembro de 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Nessa época, o escritor era um típico homem de letras brasileiro bem-sucedido, confortavelmente amparado por um cargo público e por um casamento feliz que durou 35 anos com Dona Carolina, mulher culta, apresenta Machado aos clássicos portugueses e a vários autores da língua inglesa. Sua união foi feliz, mas sem filhos. A morte de sua esposa em 1904 é uma sentida perda, tendo o marido dedicado à falecida o soneto Carolina, que a celebrizou. Seu primeiro romance, Ressurreição, foi publicado em 1872, com a nomeação para o cargo de primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio, Obras Públicas. Estabiliza-se na carreira burocrática, que seria o seu principal meio de subsistência durante toda a sua vida. No O Globo, de então 1874, jornal de Quintino Bocaiúva, começa a publicar em folhetins o romance A Mão e a Luva. Escreveu crônicas, contos, poesias e romances para a revista O Cruzeiro, a Estação Revista Brasileira. Sua primeira peça teatral é encenada no Imperial Teatro Dom Pedro II, em junho de 1880, escrita especialmente para a comemoração do tricentenário de Camões.
em festividades programadas pela Real Gabinete Portuguesa de Leitura. Na Gazeta de Notícias, no período de 1881 a 1897, publica aquelas que foram consideradas suas melhores crônicas. Em 1881, com a posse como ministro interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do poeta Pedro Luiz Pereira de Souza, Machado assume o cargo de oficial de gabinete. Publica, neste ano, um livro extremamente original, pouco convencional para o estilo da época, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi considerado, juntamente com O Mulato, de Aloysio de Azevedo, o marco do realismo da literatura brasileira. Extraordinário contista, publica Papéis Avulsos, em 1882, Histórias Sem Data. Em 1884, Várias Histórias. Em 1896, Páginas Recolhidas, 1889, e Relíquias da Casa Velha, 1906. Torna-se diretor da diretoria do comércio do ministério em que servia no ano de 1889. Grande amigo do escritor paranaense José Veríssimo, que dirigia a Revista Brasileira, em sua redação, promoviam reuniões os intelectuais que se identificaram como a ideia de Lúcio de Mendonça de criar uma Academia Brasileira de Letras. Machado, desde o princípio, apoiou a ideia e compareceu às reuniões preparatórias, e no dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a academia, foi eleito presidente da instituição, cargo que ocupou até sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro em 1908, no dia 29 de setembro. Sua oração fúnebre foi proferida pelo acadêmico Rui Barbosa. É o fundador da cadeira número 23 e escolheu o nome de José de Alencar, seu grande amigo, para ser seu patrono. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. Dizem os críticos que Machado era urbano, aristocrata, cosmopolita, reservado e cínico. Ignorou questões sociais como a independência do Brasil e a abolição da escravatura. Passou ao longe do nacionalismo, tendo ambientado suas histórias sempre no Rio de Janeiro, como se não houvesse outro lugar. A galeria de tipos de personagens que criou revela o autor como um mestre da observação psicológica. Sua obra divide-se em duas fases, uma romântica e outra parnasiano-realista. Quando desenvolveu inconfundível estilo desiludido, sarcástico e amargo, o domínio da linguagem é sutil e o estilo é preciso. Recentemente, o humor pessimista e a complexidade do pensamento, além da desconfiança na razão, no seu sentido cartesiano e iluminista, fazem com que se afaste de seus contemporâneos. Bibliografia: Comédia, Desencantos, 1861, Tu, Só Tu, Puro Amor, 1881, Poesia Crisálidas, 1864, Falenas, 1870, Americanas, 1875, Poesias Completas, 1901, Romance, Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, Yaya Garcia, 1878, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esaú Jacó, 1904, Memorial de Aires, 1908, Contos Fluminenses, 1870, Histórias da Meia-Noite, 1873,
Papéis Avulsos, 1882, Histórias Sem Datas, 1884, Várias Histórias, 1896, Páginas Recolhidas, 1899, Relíquias de Casa Velha, 1906, Teatro, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, 1861, Desencantos, 1861, Hoje, Avental, Amanhã, Luva, 1861, O Caminho da Porta, 1862, O Protocolo, 1862, Quase Ministro, 1863, Os Deuses de Casaca, 1865, Tu, Só Tu, por Amor, 1881, Algumas Obras Póstumas, Crítica, 1910, Teatro Coligido, 1910, Outras Relíquias, 1921, Correspondência, 1932, A Semana, 1914 a 1937, Páginas Escolhidas, 1921, Novas Relíquias, 1932, Crônicas, 1937, Contos Fluminenses, segundo volume, 1937, Crítica Literária, 1937, Crítica Teatral, 1937, Histórias Românticas, 1937, Páginas Esquecidas, 1939, Casa Velha, 1944, Diálogo e Reflexões de um Relojoeiro, 1956, Crônicas de Lélio, 1958, Conto de Escola, 2002, Antologias, Obras Completas, 31 volumes, 1936, Contos e Crônicas, 1958, Contos Esparsos, 1966, Contos, uma antologia de 2 volumes, 1998. Em 1975, a Comissão Machado de Assis, instituída pelo Ministério da Educação e Cultura, organizou e publicou as edições críticas de obras de Machado de Assis em 15 volumes. Seus trabalhos são constantemente republicados em diversos idiomas, tendo ocorrido a adaptação de alguns textos para o cinema e a televisão. Gente, muito obrigado por me acompanharem, ok? Principalmente pela permissão de Machado de Assis, ok? Muito obrigado.